Tem uma outra questão para o pessoal entender, né? A gente está falando, normalmente a imprensa, assim, no geral, tradicional, comércio, ela trata essa questão de um aumento dos juros da taxa Selic para segurar a inflação. Aí, obviamente, isso tem um impacto na atividade produtiva, se aumenta o custo de crédito, isso tende a reduzir a atividade produtiva. No momento que você tem uma expansão do desemprego, é ruim, né? Agora, a gente tem ouvido justamente como justificativa você ter uma situação fiscal de rompimento do teto, etc., uma situação de complicada, uma situação assim, de você ter, você falou em credibilidade, né? Tem uma questão aí também de credibilidade da própria política fiscal do governo, né? Do que pode acontecer mais para frente, não só em relação a esse Auxílio Brasil, mas de todo o resto que você pode cometer, né, para propiciar a reeleição do Bolsonaro. E aí, obviamente, isso impacta, né, no risco que você tem, né, de crédito, numa situação de fiscal mais complicada. Agora, tudo que a gente está tratando hoje, e desde a semana passada especialmente, dentro dessa discussão de furar o teto, pelo que você está me colocando aqui, é uma coisa muito mais a futuro, né, do que da realidade concreta da política fiscal. É isso? Exatamente. Porque quando o juro era 4,5%, o furo do teto foi 660 bilhões e o juro foi cortado para 2. O déficit fiscal foi de 12, acho que não tem um número completo, porque o deflator do PIB não saiu, em torno de 14% do PIB. Agora, o déficit fiscal sai de 0,7% do PIB para 1% do PIB, e eles querem que o juro saia de 9 para 12. Ou seja, o 4 para 2 estava errado, com furo de 600. Uhum. Mas o precedente para reeleição... Se você está pensando em precedente em reeleição, o candidato favorito à reeleição hoje, que, pelas pesquisas, é o Lula, ele disse que não vai ter teto. Então, a única coisa que a gente está tratando aqui, de fato, é o 0,30 do ano que vem. E não o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro, vocês têm que perguntar para o próximo presidente. Então, se você está dizendo que o Banco Central vai subir o juro para 12, isso aumenta ou diminui a chance de eleger um presidente que vai respeitar o teto? No meu ponto de vista, eu acho que no mínimo aumenta a chance de um cara que diz que vai derrubar o teto, porque é contra a política dele. E eu acho que ele não vai mentir, e não tem razão para mentir isso. O Brasil sempre olhou os dados de política como se fosse o superávit primário. Sempre foi assim. Foi brilhante a situação de fazer o teto, porque você forçava o governo a gastar uma certa quantidade. E como tinha despesas que estavam crescendo ao longo do tempo, você obrigava o governo a fazer reformas. Tudo bem, não aconteceu, mas, de fato, o governo vai, pela primeira vez, desde 94, a gente vai ter um governo que vai gastar menos em relação ao PIB no último ano do que no primeiro ano. Isso é mérito desse governo? Não, é mérito do Temer. Não é mérito desse governo, é mérito do Temer. Mas vamos fazer uma maracutaia lá para mudar de junho para dezembro. Ótimo, não tem problema. Tinham 6 meses de folga, acabou o ano, não tem 18 meses para ele aproveitar a outra folga. O próximo presidente para derrubar, ele vai derrubar na Constituição. Acabou. Então, essa história toda é besteira. Só para colocar em números, o déficit americano era 20% o ano passado, caiu para 16% esse ano. O Brasil é 1%. Então não é o número em si que é um problema, é toda essa polêmica que foi criada pela péssima comunicação, pela forma como foi feito, né? É como se o Tesouro, né, que é representado pelo Paulo Guedes, apunhalasse o Banco Central a uma semana do Copom, né? E agora o Banco Central, para revidar a classe política, vai penalizar
toda a sociedade aumentando os juros para 12,5%. Só que aí tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Foi aprovado a independência do Banco Central. Antes de ser independente, o Banco Central brasileiro tinha um mandato, que era a estabilidade de preço. Agora, com a independência, né, nós copiamos o resto do mundo. Então, agora, o Banco Central é independente, mas ele tem algumas coisas. Eu vou até ler aqui, né? No artigo da independência do Banco Central, o Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Parágrafo único. Sem prejuízo do objetivo fundamental, o Banco Central também tem por objetivo zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Então, se ele fizer isso e aumentar o desemprego, ele dá um motivo factual para o Congresso derrubar o presidente do Banco Central se quiser.